Saúde, família do coração! Será que você sabe medir a pressão arterial em casa? Alguma vez um cardiologista recomendou que você medisse e não explicou direitinho? Ou você já mediu só por curiosidade e achava que estava fazendo certo? A questão é que medir de modo incorreto pode atrapalhar, porque a gente não consegue interpretar direito o que está acontecendo. Será que a pressão realmente está boa? Será que a pressão realmente está ruim? Será que confio nesse valor que eu estou vendo? No vídeo de hoje, eu vou ensinar como medir a pressão arterial em casa. Me acompanhe até o final para vocês aprenderem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal e deixar um like e acompanhar os próximos vídeos que eu vou ensinando sobre saúde e cardiologia por aqui. A hipertensão arterial, a pressão alta, conhecida popularmente, é o principal fator de risco para uma pessoa ter infarto, AVC e fazer diálise. Você sabia que 1 em cada 4 brasileiros adultos tem pressão alta? E, infelizmente, muitos não sabem ou não tratam corretamente. Em pacientes acima de 65 anos, 2 a cada 3 adultos têm pressão alta. E vocês sabiam que tem mais mulher com pressão alta do que homem? Muitas vezes, não é possível dar o diagnóstico apenas no consultório. Por isso que é importante medir a pressão em casa. A pressão muda muito durante o dia e é muito frequente ter pacientes com pressão alta durante a consulta, porque ficam tensos naquele ambiente. Isso é muito comum e a gente chama de hipertensão do jaleco branco, hipertensão do avental branco. Ou a gente tem uns casos de hipertensão mascarada, como o próprio nome diz, no consultório a pressão está normal, mas no dia a dia a pressão está alta. A verificação feita pelo médico durante as consultas não deve ser a única referência para a gente fechar o diagnóstico de hipertensão justamente por esses problemas. A gente tem para medir a pressão um mapa de 24 horas, aquele que você vai para casa, que mede a pressão cerca de 60 vezes num dia. Isso é importante em muitos casos para a gente conseguir entender se o paciente tem ou não de fato pressão alta e se ele vai precisar ou não de tratamento dessa pressão. E a gente tem também o que a gente chama de monitorização residencial da pressão arterial e a automedida da pressão arterial. Então, isso permite o paciente medir a pressão em casa e mostrar para o médico. Primeiro, a gente vai excluir essa questão de ansiedade durante a consulta e segundo, a gente consegue ver mais medidas do que só apenas em um dia da consulta ou num dia de um exame de 24 horas. Além disso, medir em casa vai possibilitar que o paciente veja a pressão mais vezes durante o ano. Porque imagina só, pessoal, o paciente só vai ao cardiologista ver a pressão uma vez por ano. Uma medida em 365 dias. Isso é muito pouco. Então eu recomendo que meus pacientes vejam a pressão, dependendo do caso, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada alguns meses, depende de cada caso, se o paciente tem uma pressão mais ou menos controlada. Agora, eu vou ensinar para medir corretamente a pressão arterial em casa. O primeiro passo é a preparação. O paciente ele tem que se sentar confortavelmente num ambiente que seja silencioso e deve relaxar com as costas apoiadas, os pés no chão por cerca de 5 minutos antes de começar a medir a pressão. E não vale ficar no celular, ficar num telefonema. O ideal é ficar bem relaxado mesmo, pessoal, fazendo nada. Tenha certeza de que nos últimos 30 a 60 minutos você não fez exercício, não fumou, não se alimentou, não ingeriu bebidas alcoólicas e não tomou cafeína, ou seja no café ou em bebidas com cafeína. E é importante, lembre-se de esvaziar a bexiga e se tiver se alimentado, aguardar 2 horas para medir. Evite conversar ou se mover durante a medição, porque isso pode interferir nos resultados. O segundo passo importante antes de medir uma pressão é ter um equipamento, um aparelho correto. Existem 2 tipos principais de aparelho, que é aquele aparelho do médico convencional e o aparelho digital, que é aquele que a gente compra na farmácia. Os 2, eles podem fornecer resultados muito precisos se eles forem usados corretamente. Muita gente acha que o digital ele é pior do que aquele do médico. Mentira, pessoal. O digital é muito bom. E caso você use o aparelho convencional, é importante que você tenha uma segunda pessoa capacitada, treinada para medir a pressão, que é muito difícil. Porque a gente pede para os pacientes em casa usarem o digital. O digital ele não vai precisar dessa pessoa muito treinada, além do ensinamento que eu estou dando aqui para vocês. Como vocês podem ver, esse é o modelo digital. Isso que eu estou circulando é o que a gente chama de manguito, que é a parte que vai aqui no braço. Então, pessoal, tem um aparelho de uma marca confiável e validada pela Inmetro, e a maioria dos aparelhos eles já vão vir calibrados de fábrica, ou seja, ele tem que estar correto ali, adequado. E vários fabricantes recomendam que a gente faça uma nova calibração uma vez por ano no mínimo. Então olhem sempre no manual para ver a recomendação específica daquele seu aparelho. O digital, a gente tem o que vai no braço e o que vai no punho. E esse aparelho tem que ter um tamanho adequado para o seu braço.
Caso o aparelho ele fique mal ajustado, muito apertado ou muito largo, ou ele seja muito grande ou muito pequeno, as medidas elas não vão ser confiáveis. A preferência é para os aparelhos aqui de braço, pessoal. O do punho a gente não gosta tanto. Então se você for comprar, compre do braço. Mas a gente pode recomendar o do punho para indivíduos que são muito obesos, por ter uma dificuldade na largura aqui do manguito do braço. E veja essa tabela que eu estou deixando aqui embaixo para vocês, o tamanho indicado da parte de borracha dependendo do tamanho do seu braço. Mostre isso por farmacêutico quando você for comprar o aparelho, para você comprar o aparelho certo. Você deve medir a circunferência do braço no ponto médio entre essa parte do cotovelo e esse pontinho aqui do ombro. Então, como vocês podem ver na imagem, é entre o cotovelo e o ombro, na parte média você vai colocar uma fita métrica e vai medir. E esses tamanhos, como vocês podem olhar na tabela, eles vão guiar o tamanho do manguito que a gente vai comprar. Então, guarde essa tabela aqui para vocês medirem o braço de vocês, mostrarem para o farmacêutico ou para aonde vocês forem comprar o aparelho, para vocês entenderem se o aparelho está certo para o tamanho de vocês. De forma prática, pessoal, os pacientes eles vão ter um tamanho de braço adequado para aquele manguito básico que é vendido na farmácia. Recentemente, novas tecnologias para a gente medir a pressão sem utilização desses manguitos, eles vêm sendo desenvolvidos. Então, são aqueles dispositivos wearables, né? Aqueles usáveis, os relógios, por exemplo, pulseiras. Eles podem medir a pressão arterial, mas eles usam uma tecnologia meio diferente, uma tecnologia que está em aprovação e a gente não confia naquelas medidas ainda. E apesar de não ter estudos bons de validação, liberação aí pela comunidade médica, muitos produtos estão sendo vendidos, mas não é uma recomendação da gente usar eles ainda. E antes de falar sobre o terceiro passo, que é a medição, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia e, claro, me ajudar a manter o meu canal e a me desenvolver aqui no YouTube. E também, por favor, me acompanhem lá no Instagram, onde vocês também encontram um link para agendamento de consultas comigo, seja tanto presencial quanto por teleconsulta, e vai ser um prazer poder ajudá-los. O terceiro passo é de fato a medição. Então lembre-se, pessoal, da posição. Você vai estar num lugar calmo e vai encontrar um lugar na sua casa em que você consiga se sentar e colocar o braço na altura do coração. Não pode ficar nem muito alto, nem muito baixo. Por exemplo, a mesa de jantar às vezes dá um tamanho certinho, o braço do sofá. Então é ideal você procurar um lugar que o braço fique aqui na altura do meio do tórax. Por quê? Porque isso pode mudar tanto para mais ou para menos sua pressão se o braço estiver errado. Entenderam? Então olha nessa imagem mais ou menos a altura que tem que ficar o braço. Bom, você vai ficar 5 minutos ali em repouso, vai ficar com a palma da mão voltada para cima, as costas encostadas na cadeira, relaxado no sofá, os pés no chão, bem relaxado, e o antebraço ele deve estar apoiado também, não deve ficar segurando, que senão vai aumentar a pressão. As pernas não podem estar cruzadas e os pés, como eu falei para vocês, bem relaxadinhos. A roupa não deve estar apertada no braço e não deve cobrir o braço no momento da medida, então puxe a manga. Posicione o aparelho corretamente, enrolando o manguito aqui ao redor do braço, idealmente, como eu falei para vocês, sem roupa, sem deixar folga e sem apertar. Uma dica prática é caber um dedo justo entre o braço e o manguito. E o manguito, ele deve ficar posicionado mais ou menos de 2 a 3 centímetros acima dessa articulação do cotovelo, então ele deve parar mais ou menos aqui. Tá? E no manguito, a gente vai ter uma setinha indicando o meio aqui do braço para vocês colocarem. E como você deve fazer? Você tem que fazer 3 medidas da pressão, com um intervalo de 1 minuto entre elas e anotar todas no papel. Não converse durante as medidas, que isso parece bobo, mas faz diferença. Em todos os pacientes, vai ter uma pequena e discreta diferença entre as medidas nos 2 braços, e no braço em que a medida é mais alta, é o braço recomendado para aferir a pressão arterial. E isso quem vai dizer é o seu cardiologista. Existem casos em que as diferenças entre os 2 braços são muito grandes, e isso pode indicar alguns problemas ou doenças específicas, mas isso a gente que conta para o paciente. E pessoal, para vocês entenderem o que aparece ali no aparelho, olha aqui. A gente vai ter o valor da pressão arterial sistólica, que eu estou circulando em vermelho, a pressão arterial diastólica, que eu estou circulando em azul. É importante que você anote o número exato. Esse número aqui embaixo, que eu estou circulando em preto, é da frequência cardíaca. E tem alguns aparelhos que até indicam quando existe uma possível arritmia. Então você vai anotar esses 3 valores no seu diário, no seu caderno, exatamente. Então, deu 137, você vai anotar 137. Qual que é essa medida? Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Coloque se estava sentindo alguma dor, um estresse, uma moleza, uma tontura, teve algum sintoma e descreva direitinho os horários que você está tomando os seus remédios.
Entenderam, pessoal? Deixa tudo isso muito documentado e essa tabelinha que a gente usa, ela é muito legal, vocês podem copiar ela, né? Tem certinho o jeito que você tem que fazer. A quarta dúvida, quais horários para medir? As medidas elas devem ser realizadas pela manhã e à noite, antes da refeição e da medicação antihipertensiva, medicação da pressão que você toma, se você tomar. Converse com o seu médico ou peça que ele te diga, às vezes, um horário exato que ele quer, porque cada paciente é um, e quantas medidas e em qual frequência você deve medir sua pressão. Mas, idealmente, é do jeito que eu falei, de manhã e à noite. Mas, o mais recomendado é que você faça as 3 medidas de manhã e 3 medidas à noite. E olhem esse quadro que eu estou deixando aqui para vocês, que é o mesmo quadro que eu deixo para os meus pacientes. Qual que é o número exato de medidas que a gente tem que fazer para a gente ter essa medida de casa adequada? Idealmente, de 24 a 36 medidas e por 4 a 6 dias. Ou seja, se você mede 3 de manhã e 3 à noite, são 6 por dia. Se você mede 4 dias, são 24 medidas. Se você mede 6 dias, são 36 medidas. E daí, você vai anotar tudo isso no papel e vai mostrar para o seu cardiologista. A quinta orientação, quais são os valores adequados? Pessoal, não se desespere se a pressão vier alta ou baixa. Você tem que informar seu médico e não tomar nenhuma atitude sem orientação dele, como suspender remédio, aumentar a dose do remédio, tomar outro remédio. E outra, como todo aparelho, pode haver algum erro de medida. Então, se algum valor vier muito diferente dos outros medidos, a gente pode até desconsiderar esse valor como um erro, o aparelho pode errar. Mas é claro, pessoal, se você estiver se sentindo mal, estiver passando mal, a pressão estiver muito alterada, procure o pronto-socorro, por favor. E depois de todas as medidas, o ideal seria fazer uma média calculada de todos esses valores. Por exemplo, somar todas as 36 medidas e dividir por 36. E a gente vai considerar anormal a média das medidas se as medidas sistólicas, aquela maior, for maior ou igual a 130 milímetros de mercúrio, ou seja, 13, e para a diastólica maior ou igual a 80, ou seja, 8. Esses valores eles foram recomendados pela nossa diretriz brasileira e se, por exemplo, o paciente ele tem valor acima de 14 por 8, a gente vai considerar alterado. Entenderam, pessoal? Então, dessa medida de casa, a gente vai considerar anormal acima de 13 por 8. Mas olha esses dois exemplos aqui. O paciente tem 14 por 8, o 8 tá boa, mas o 14 tá alto, a gente já considera alterado. E se o paciente tem 128, que é menor que 13, né, que é 12,8, ou seja, 128 menor que 130, por 90, o 90 está acima de 80, de 8, e a gente considera também alterado. Então qualquer uma das medidas, da sistólica ou da diastólica alteradas, já indica alteração. E valores abaixo de 9 por 6, de 90 por 60, são consideradas hipotensão, pressão baixa. E pessoal, atenção, são frequentes os casos em que o paciente ficou medindo a pressão arterial em contextos que não são indicados, como por exemplo, numa farmácia depois de fazer uma grande caminhada, no parque depois de estar fazendo muito exercício, sem fazer o repouso adequado, ter acabado de fumar, no trabalho, no meio do expediente, está lá estressado e medir a pressão, depois de uma discussão com alguém, na academia depois de exercitar. Então, o jeito certinho, eu expliquei aqui para vocês. Muitos pacientes ficam medindo a pressão arterial em momentos que não estão se sentindo bem por acreditarem que os sintomas são devido à pressão alta. Pode ser, mas pode não ser. E você vai ter uma medida toda alterada ali. De fato, em algumas situações, essas interpretações vão ser verdadeiras, mas muitos casos que a gente vê na prática, elas não são verdadeiras, né? Às vezes o paciente acabou de ter uma discussão no trabalho, sei lá, foi despedido do trabalho e mede a pressão, tá muito alta. Mas se a gente cuidar desse paciente com calma, a gente vai ver que a pressão dele vai caindo sem necessidade de remédio. Então, por exemplo, ó, um paciente está com dor de cabeça, ou acabou de discutir, ou acabou de receber uma notícia ruim, e mede a pressão que está muito alta. Nesse caso, você obviamente tem que avisar o seu médico, né? Isso é essencial, mas é muito comum que em momento de dor, estresse, a pressão se eleve. Isso é comum. No dia, se a gente medir a pressão 300 vezes, a gente vai ter 300 medidas diferentes. Ela varia muito durante o dia. O que não pode é ela ficar variando muito para cima ou muito para baixo. Então, pessoal, por favor, se você tiver alguma medida de pressão muito fora, muito alterada, tiver sentindo alguma coisa, avise seu médico, né? Se for o caso, procure o pronto-socorro. Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mande aqui no comentário que eu vou tentar responder para vocês. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, mande esse vídeo para quem precisa aprender sobre esse assunto e até a próxima!